Noite, mais uma quinta-feira, estamos aqui. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da equipe Qualivetes. Nós trabalhamos com medicina veterinária integrativa e nós temos como objetivo conseguir ajudar os animais em todas as fases da vida. Então, sempre há alguma coisa para fazer, como abordar um animalzinho de uma forma integrativa. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Nós organizamos o nosso webinar, segundo webinar internacional, dessa vez, online. E eu vou aqui tentar mandar esse convite dessa live para a doutora Renata, para ela entrar aqui com a gente. E para falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Hoje a gente tem bastante informação para quem curte aí nosso trabalho. Então, boa noite para quem está entrando. Nós da Qualivetes nos unimos ao pessoal da Vetlux e a nossa intenção foi fazer realmente a medicina veterinária integrativa por meio do webinar. Olá, Danilo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Juliana? Boa noite, tudo bem? Eu estou tentando tudo, aqui e você? Chamar a Renata para vir conosco. Acho que o dela legal. não entrou ainda. Uhum. E o que eu estou falando aqui, Danilo, é sobre o webinar. Então, quero começar te agradecendo. Então, temos aí o segundo webinar para acontecer em outubro. Bacana. E a Lambiprato entra pelo segundo ano consecutivo como nosso patrocinador Gold. Então, quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente aí a gente é um prazer. nas nossas maluquices, sempre dizendo amém às nossas maluquices, mas a ideia é realmente levar o papo da medicina integrativa mais longe, para mais gente também. E aí a Qualivetes e a Vetlux se uniram e a gente está nessa organização. Se a Renata entrar aqui, Danilo, eu vou chamar ela para fazer um bate-papo a três, porque a Renata, ela não é da medicina veterinária integrativa. A Renata está entrando agora e ela é veterinária, como eu, mas ela é alopata. E nessa organização, o que está sendo muito legal é a relação dela não saber tanto desse mundo, e às vezes o que é óbvio para a gente, para ela não é. Então, ela traz algumas questões, né? Alguns questionamentos que a gente não tem. Ah, Rê entrou aqui, já vi, ó. Já vou mandar convite para você aí, Rê, para você dividir com a gente. Veja aí se você recebeu. E a nossa tela fica dividida em 3. Aê! Deu certo. Ixi. Só virar a câmera. Então, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente, Renata, tudo bem? Vou deixar falando com Olá, Renata, boa noite, tudo bem? Vocês não se conhecem devido às apresentações, né? Renata Danilo, Danilo Renata. Prazer. Então... Prazer, Renata. Bem-vinda. E Danilo, a nossa intenção, eu falei para a Renata, que era a gente sentar num sofá de casa e trazer as dúvidas, as mais diferentonas, que a gente ainda não está acostumado, e as nossas, da nossa rotina de sempre. Gente, bacana. Eu vou tirar os comentários um pouquinho, só para aparecer o rosto do Danilo, e faltando uns 15 minutos para terminar, eu abro aqui para vocês compartilharem aí as dúvidas, tudo bem? Então, boa noite, Rê. Então, boa gente, noite. Dando início aqui, Danilo, eu queria que você se apresentasse e falasse aí um pouquinho do teu projeto Lambiprato, como que tudo isso começou. Tá. Bom, eu venho de um outro segmento, eu venho de segmento de cozinha industrial, equipamentos para cozinha industrial, trabalhei 20 e poucos anos nesse segmento, né? Eu tenho um espaço lá onde eu tinha essa outra empresa e vislumbrava algum outro tipo de negócio, né? Uma outra oportunidade de negócio, e uma vez eu vi sobre alimentação natural para cães. Eu vi um artigo, uma reportagem na TV, alguma coisa assim. Eu sou cachorreiro já desde criança, sempre gostei de cachorro, tinha 5 na época, 5 ou 6, não me lembro, isso foi há 5 anos atrás, né? E eu gostei da ideia, achei algo interessante, né? Vislumbrei uma possibilidade de negócio, unir o útil ao agradável, na verdade. Conversei com alguns amigos, batemos um papo e iniciamos um projeto, né? de iniciar nesse segmento, né? Isso foi em 2018, abrimos a empresa em 2018, né? A nossa proposta era trabalhar um pouco diferente do que havia na época, porque era uma coisa assim relativamente nova, alimentação natural.
para pets naquela época, como ainda é hoje, né? Ainda tem muita coisa para se fazer ainda, mas a nossa proposta era um pouco diferente do que havia, né? Porque as pessoas muito faziam uma coisa muito artesanal, meio que em casa, não existia muitos critérios, né? Sabíamos que tínhamos que ter um veterinário técnico responsável, convidamos o Dr. Felipe, que está conosco até hoje, tá? E ele, inclusive, ele nos abriu mais o leque ainda, falou, olha, é algo interessante, mas teria que trabalhar com alguns critérios, que seriam principalmente a questão da dieta personalizada, né? Trabalhar com as dietas de acordo com a necessidade individual de cada pet, tá? Para que não trabalhasse uma coisa muito generalizada, né? Porque a intenção era realmente atender a necessidade do mercado, né? Não mais uma empresa que vendesse comida natural, né? Então, nós iniciamos a Nome Prato com esse propósito, né, de ser uma empresa diferenciada e atender um segmento, um nicho de mercado exclusivo nessa necessidade, tá? Com dietas personalizadas, atendendo o critério da necessidade individual de cada pet. Tá? A princípio, foi esse o nosso negócio. Tá? E estamos, graças a Deus, até hoje, seguindo nesse segmento. Perfeito. Eu estou mais ou menos ouvindo o isso. gatinho da Rê falando. Não é o Não, é o meu. Eles estão É o quietinhos. meu, eu cheguei em casa agora, eu vim vim correndo agora e ele já comeu, mas eu tenho as cachorras, elas estão comendo e ele já comeu a dele, mas ele quer comer a dela também. Eu ia falar, vou então tem que separá-los, né? né? Porque a Rê, além dela ser gateira, ela é especialista em felinos. E que legal. para falar um pouquinho disso também, para a gente não esquecer dos gatos, que eu sei que é mais difícil, eu nem sei em que pé que tá essa história. Vou passar a bola. Só uma parte. Esse gato aqui, nós o adotamos em janeiro. Ele, assim, ele é nosso, inclusive, o piloto, né? Nós temos, ele come alimentação natural dele, nós adotamos filhotes, ele come que, assim, adora. Daqui a pouco ele vai aparecer por aqui. Filhote todo santo ajuda, né, Rê? Você pode falar mais disso, né? Na verdade, assim, hoje em felinos, a gente tem ainda uma dificuldade em fazer alimentação natural, né? Não por uma questão técnica, né? Porque assim como para cão, você faz a prescrição certinha da quantidade de nutrientes e porcentagem que você precisa ter, você faz a suplementação correta. Lógico que para gatos a suplementação é bem mais complexa, e aí o tutor muitas vezes vai ter que dar várias cápsulas para esse animal, e nem sempre medicar gato é uma coisa muito fácil. Então, assim, tem essa questão, né, que para a gente suplementar o tanto que é suplementado na ração, na alimentação natural, às vezes não é tão fácil para gatos, tá, gente? Estou falando para gatos. E a gente tem um problema que os gatos, eles fazem o que eles querem, né? Nós somos apenas funcionários. Então, muitas vezes, você faz tudo bonitinho, tudo formulado, perfeito, suplementado e tal. Você coloca, ele olha e fala, não vou comer. Então, assim, ou ele não vai comer a porção toda, né? Gatos são carnívoros restritos. Então, assim, lógico, eles precisam de outros nutrientes, além das proteínas, mas a proteína é muito importante. E ela, por ser uma proteína animal, ela acaba sendo mais palatável do que, por exemplo, o brócolis, do que a mandioquinha, do que, né, a vagem, né, que a gente tem, do que a mandioca, o chuchu. Se você colocar chuchu, ele olha pra você e fala, quem come chuchu? E você come chuchu, que a gente sabe. Então, assim, é muito complicado para o gato aceitar, né? A gente já tem uma dificuldade disso com as rações comerciais e com os sachês comerciais, que às vezes ele gosta só daquele. Aí você tenta mudar, ou às vezes a marca muda um pouquinho a formulação, não sei por que elas fazem isso, mas aí mudou um pouquinho, aquele gato já não aceita mais. E se ele não é ensinado desde filhote a comer, aí fica mais difícil, né? Porque o gato, ele é um animal muito metódico, né? Muito rotineiro. E ele só faz o que ele tá acostumado e que ele entende que aquilo não vai fazer mal para ele. Então, eu tenho muito problema com alguns pacientes que não comeram sachê quando filhotes. E pra gente introduzir, e eu muitas vezes acabo chegando nos 45 do segundo tempo nesses pacientes. Então, eu vou pegar eles todos idosos, todos cheios de patologia, já está assim, bem fácil o tratamento e o estado geral do animal já está super tranquilo. E aí a gente precisa entrar com uma outra alimentação que não seja ração seca e é super complicado.
né? Então, assim, eu acho que é um desafio aí que as empresas que têm aí na mão, né, à frente, conseguir fazer alimentação natural para gatos, sendo que todos, assim, uma grande maioria aceite. Eu tenho um paciente que hoje em dia ele come somente alimentação natural e é muito legal, né? Porque a gente conseguiu mudar bastante o perfil de patologia que ele tinha, então tá muito legal, assim, já faz um ano que ele tá na alimentação natural, mas ele, por enquanto, é o meu único paciente que aceitou. Mas a Rê tem um, né? Mas você tem, Danilo? Você tem pacientes que... É o que eu ia comentar. Eu também tenho fora o meu aqui, que esse é de casa, não conta, né? Nós temos um cliente gato. Um cliente que tem um tutor que deu um gato. Tínhamos mais dois, né? Mas realmente eles não dão continuidade, porque é exatamente o que a Renata falou. Gato, quando filhote, é bem fácil fazer a introdução da alimentação natural. Depois de adulto, que ele está habituado com sachês ou com outro tipo de alimentação, ele não aceita, e por menor que seja, porque a nossa dieta para esse nosso gato aqui foi formulada, e as outras que nós tínhamos foi formulada pelo Felipe, do Dr. Felipe, né? Basicamente são proteínas, tá? Não entra nenhum legume, são basicamente proteínas, aliás, tinha alguns legumes, e comiam bem. Tá, comiam bem, mas eu acredito que aí não foi nem o gato que falou, não quero mais, foi o tutor que... Eu acho que aí entrou uma questão financeira, tudo, teve mas é difícil. E é uma coisa engraçada, porque não é só o fato do gato não comer alimentação natural depois de uma certa idade. Eu acho que falta também, por parte do tutor, esse interesse, porque raros são os tutores que nos procuram para falar sobre alimentação natural para gatos. É muito raro, a gente não tem procura de clientes interessados na alimentação para gatos. É que eu acho que isso é uma parte que tá... cães, né? Eu acho que isso é uma parte que está começando, né? Assim como a alimentação natural para cães, ela já tem um tempinho aí no mercado, mas ainda assim é um assunto novo, né? Muita gente tem muita dúvida, tem muito preconceito, às vezes, ou desinformação. E, infelizmente, a gente tem algumas empresas no mercado, que estão aí no mercado, que também não fazem o correto, né? Não tem o veterinário nutricionista responsável, acaba para ganhar cliente fazendo qualquer negócio, não tem uma certificação, não tem nada disso, e aí esse cliente acaba ficando, esse paciente acaba ficando doente, óbvio, fica desnutrido. Esse proprietário, esse tutor, ele não foi extremamente orientado, não passou com Nutri, e aí ele acha que a alimentação natural que é ruim. Então, e ainda a gente tem muito isso, né? Então, essa questão da desinformação e do pessoal acabar ficando refém das modinhas, né? Então, muita gente olha na internet, pega uma receita e acha que é fácil fazer. A gente também tem... Esse é o grande problema. A gente também tem uma questão, Danilo, até queria que você também falasse um pouquinho disso, porque os veterinários, eu fui formada e graduada numa verdade absoluta sobre ração. A Renata também, nós somos da mesma geração de veterinários. De repente, a gente... Obrigada aqui, assim. De repente, a gente se forma, já não é mais isso. Aí você vê que tem pessoas e profissionais referência, porque hoje o profissional veterinário se forma e aí ele descobre que existe um mundo, né? É legal a gente até falar numa live, a gente está aqui por conta de um webinar que vai acontecer pela medicina integrativa e esse é o primeiro susto que o veterinário toma. Existe um mundo que ele não foi apresentado na faculdade inteira, o cara ficou cego lá dentro. Beleza, aí ele sai e se depara com isso, então ele vai indicar de cara a ração e já não é mais a verdade absoluta. E aí, como que é isso? Como que é a tua relação hoje com os veterinários? Só chegam os integrativos até vocês? Ou vocês têm algum trabalho para abordar essa galera jovem que está se formando também e já sair com outra mentalidade? Ok. Na verdade, Juliana, assim, a Lambipronto é uma das pioneiras com essa questão de parceria com o veterinário. Né? Nossa, também era um propósito nosso, era um projeto nosso de dar esse apoio, né, para o veterinário, nutrólogo na época, porque de fato não havia, a exceção de alguma ou duas ou três empresas, na época não havia um trabalho de apoio ao veterinário, porque as empresas que fabricavam a alimentação natural era uma coisa assim muito padrão.
né, não tinha, ninguém fazia uma dieta personalizada, então muitas vezes o veterinário ficava meio triste com essa questão, porque ele fazia todo esse trabalho, mas ele não tinha um suporte, não tinha um apoio para que fosse feita uma dieta conforme ele prescreveu, conforme a necessidade. Tá? A medicina integrativa é uma coisa relativamente nova também. Né? Eu sei que já existe há algum tempo, mas por parte do tutor também, assim como a alimentação natural, para alguns tutores há um certo receio, né? Como há um certo receio por parte de veterinários também. Né? Tem muitos veterinários que ainda não acreditam na alimentação natural, não sei qual a razão, mas existe isso ainda, né? E, assim, nós fazemos um trabalho com veterinários, a gente está sempre apoiando veterinários, né? Muitos nos indicam. Hoje, eu diria que 80% dos nossos clientes vieram para a gente através da indicação dos veterinários. Tá? Exatamente por essa questão de respeitar a prescrição que eles nos enviam, né, para que seja feita uma dieta conforme está prescrito ali. E eu ia até perguntar, tá? Então, aqui, desculpa te cortar, você acaba imagina. recebendo mais dieta personalizada dos nutricionistas ou vocês recebem a indicação dos veterinários para utilizar as dietas comerciais de vocês? Não, a maior, 90%, mas a grande maioria das dietas que nós recebemos são os veterinários que indicam, eles prescrevem a dieta e nos indicam para os tutores para que falam, olha, entre em contato com essa empresa que ela vai trabalhar de acordo com essa prescrição que eu fiz. A grande maioria é nesse sentido. Né? Temos alguns clientes que entram em contato com a gente através de redes sociais, esses tutores, falando de tutores, muitos entram em contato com a gente e falam, olha, eu estou pensando em dar alimentação natural para o meu animal, hoje ele já come, eu faço ali um franguinho, é um franguinho, eu vi na internet, né? Então eu ponho um franguinho, eu ponho uma batata doce, um arroz e tal, mas assim, sem critério algum. Né? Então a primeira coisa que a gente fala, que a abordagem, fala, olha, você tem uma prescrição? Não, não tenho. O teu pet, ele tem alguma patologia, uma restrição alimentar? Então, eu comecei a procurar, pesquisar alimentação natural exatamente, porque ele tem um problema aqui, outro ali, tem uma patologia X e tal. E aí a gente reforça exatamente por essa questão. Eu acho que você fez muito bem em procurar alimentação natural, mas a primeira coisa é procurar um profissional. Tá? Porque uma dieta, assim, sem critério algum, ela muitas vezes vai ser mais prejudicial do que benéfica. Sim. E olha, isso que então, a nossa abordagem... nós três agora, doidinhos. Quando foi o tutor que tirou da cabeça dele, eu fico até feliz. Porque o mesmo veterinário que aprendeu que era para dar ração única e exclusivamente é o cara que tem a ideia brilhante do arroz com frango e batatinha amassada. Então, assim, é o mesmo cara, entendeu? Então, ele aprendeu a mesma coisa. E aí, não, é que o doutor pediu para eu dar, porque agora ele não tem dente, tá bom, mas e daí? Por isso ele vai se alimentar de maneira inadequada, enfim, né? E também tem muito, Ju, tem muito proprietário, né, tutor, enfim, eu falo proprietário, viu, gente? É um esforço para mim, é um esforço genuíno para falar tutor. Agora eu descobri que você não é mais, é responsável. Correto, é responsável, Faz né? uma semana, né? Tô sabendo. Gente, cada hora muda, eu sou old school mesmo, e aí eu sou da galera do proprietário, porque eu sou old já e eu posso. Então, e aí, assim, também tem muito do que esse proprietário quer ouvir, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem um paciente que fez uma profilaxia de tártaro, infelizmente teve a extração dos dentes, e aí, naquele momento, ele não vai conseguir mais comer a ração. E aí, você fala, olha, existe... Sim, vamos fazer agora esse animal vai precisar de alimentação natural, que vai ser melhor e tal. Aí você indica. E aí, assim, aquele animal precisa comer no pós-operatório, até porque a gente nunca sabe quantos dentes a gente vai extrair, né? Se tem algum que a gente vai extrair, dando só um exemplo. E aí você precisa utilizar dessas dietas comerciais que existem, de sachê já, que está pronto, que o proprietário consegue ir lá comprar na hora e dar. Mas você, assim, também isso fica muito fora e geralmente eles têm muita dor de barriga se eles começam a comer só esse sachê ou só essa alimentação, porque acaba sendo mais gorduroso.
para cães, no caso, né? E aí você fala, olha, você pode fazer um arroz, uma batata, uma mandioquinha, você fala do peitinho de frango, da carninha, você fala, você consegue ali fazer um pupurri de um paliativo, alimentação né? Eis aí as paliativa. palavras da maldição. Assim, você fala, olha, é paliativo, você precisa suplementar, e você explica todo o conceito, gasta um tempão, mas aí ele não quer, ele tá fazendo na casa dele e tá tudo bem, né? E aí quando você volta um mês depois, você fala, mas não tá comendo isso ainda? Tá? Fala, então, mas aí vai ficar doente. Não, tá ótimo, você precisa ver, come super feliz. Aí você fala, então, mas não é bem assim. Então tem muito isso também. A gente, que é alopata, quando a gente vai triar o caminho da medicina integrativa, tem muitos clientes que têm uma mania já, e é difícil você provar, né? Ainda mais a gente da alopatia falar. Muitas vezes eles escutam melhor, isso acontece muito com a Juliana, ela atende muito dos meus pacientes, né? A gente tem uma parceria aí com... eu faço faço medicina integrativa, mas comecei há pouco tempo, e não faço algumas técnicas, então indico para Qualivetes aí, no caso da Ju, ou para alguma das meninas da equipe, e aí ela chega e fala, eles estão fazendo isso. Eu falo, mas eu não falei para fazer isso, mas falou que foi você. Eu falei, não falei. Então, assim, é complicado, né? Mas isso você vê... Não, mas isso acontece frequentemente. A semana eu tive um exemplo de uma cliente que começou com a gente essa semana, inclusive. Aí nos deu um feedback, falou, olha, muitos falam isso pra gente, o nome Lambiprato, assim, literalmente tem a ver. Porque realmente falou, olha, eu não sei se, exatamente as palavras, eu não sei, Danilo, eu não sei se isso é bom ou é ruim. Falei, bom, lá vem, né? Olha, a Tina adorou, ela literalmente lambeu o prato e eu fiquei com dó, então um pacotinho por dia eu tô dando 2. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu falei, olha, isso é ruim. Você sempre porque a prescrição dizia lá X gramas por dia, né? Você está dando o dobro. Além de você dar a mais e de prejudicar isso a curto prazo, inclusive, você prejudica a mim porque me quebra na programação aqui, porque eu entrego X com uma quantidade X para você. Sim. Né? O resultado hoje nós tivemos que produzir antecipado, correr para poder entregar para ela, mas ela entendeu. Ela falou, não, realmente, falei, não pode. Eu falei, não, se você der 4 pacotinhos de 4 dias para ele vai comer os 4. Né? Porque para ele é prazeroso, é satisfação, é delicioso comer aquela comida, então não é fome. E você... É para saciar, exato, é para saciar a vontade dele, né? Porque é novidade, né? E vocês veem diferença então, isso é comum. E vocês veem diferença quando um tutor chega que já estava fazendo em casa e aí por uma questão de praticidade quis trocar e quis tentar com a empresa, né? E aí chega para vocês e aí o proprietário fala, nossa, agora tá comendo bastante. Vocês têm algum diferencial na hora de produzir essa alimentação em questão de temperos, além da questão da... Porque eu vejo que isso difere muito de empresa para empresa, né? Quais temperos, como é que faz, se vai cozinhar o carboidrato junto com a proteína, como é que é a sequência aí de manejo alimentar que vocês têm lá dentro da Lambipratos? Perfeito. Bom, falando um pouco da questão da produção, toda a nossa produção ela segue rigorosamente a prescrição. Se na prescrição do veterinário consta ali qualquer tipo de tempero, ou sal, ou seja lá o que for, vai ser colocado. Se na prescrição não consta nenhum tempero, não consta nada, não é colocado. Se é só uma proteína, um legume, um carboidrato, é de acordo com o que é feito. O nosso processo de produção lá, nós temos, como eu disse a princípio, eu vim do segmento de cozinha industrial, uma empresa líder no mundo, trabalhei 25 anos lá praticamente, então eu tenho know-how com relação à cozinha industrial e os critérios para isso, né? Então, nossa cozinha ela foi montada toda pensando nessa questão, né, da qualidade do alimento, do processamento todo. Todos os alimentos lá eles são cozidos em vapor, não se utiliza fogão, a lenha, fogão, fritura, nada disso. É tudo cozido no vapor. Tá? Todos os legumes recebemos eles de 2 a 3 vezes por semana. Os legumes recebemos já todos processados, cortados em cubinhos, quando é o caso, né? Frigorífico também nos entregam as carnes 2 a 3 vezes por semana, tá? Então, assim, o tempero vai ter tudo o que manda é a prescrição, tá?
Nós não colocamos sal do Himalaia, sal rosa do Himalaia, se não tiver na prescrição. Nós não colocaremos açafrão se não tiver na prescrição. Tá? Então, realmente seguindo o critério da prescrição mesmo. Né? Essa semana... Esse é o nosso processo lá. Uma cliente me perguntou assim, você acha que essas empresas, né, eles pegam alimentos mais baratos, por exemplo, aquele que tá para estragar, porque é para cachorro mesmo? Então, você acha que eles pegam esse e colocam lá? Aí eu falei, lambe-prato não, porque eu tô falando do meu cachorro, né? E ela falou, como você tem certeza? Eu falei, olha, né? Eu falei, por mim, o meu animal come alimentação crua. Qualquer coisa que não esteja legal ali, eu vou abrir, eu já morro de nojo, né? Até comentei com você essa semana. Lógico. Falei, o Danilo me perguntou, ele gosta? Eu falei, adoro, eu que não gosto, morro de nojo, né? Mas ele ama. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa certeza que você tem dos fornecedores, e até porque eu percebi que as pessoas não têm dimensão da quantidade. Então, assim, é muita quantidade de tudo, né, que você compra ali. É claro que quando chega as dietas prescritas por uma doida como eu, né, Danilo, fala aí, com alcachofra, com aspargo, Danilo sofre. Mas, no geral... né? Chiquetosos, gente, chiquetosos. Não, até você pensa, mas a gente não tem problema. Foi o que eu falei para você na semana. Vem na prescrição, a gente vai atrás. Sim. Você vai atrás, não tem problema. E como que é, Danilo, essa busca por esses fornecedores? Tá, nós temos fornecedores padrão, tá? Nós temos fornecedores, por exemplo, para legumes, é um fornecedor que é credenciado, nós fomos visitar no CEAGESP, né? Eles recebem os legumes todos frescos, é tudo processado, bonitinho, tudo já recebemos, está tudo empacotado a vácuo, tudo cortado, não é nada de refúgio, né? Porque, primeiro que esse refúgio, a vida útil desse produto de refúgio não vai durar 2 dias. Tá? Nós recebemos, às segundas-feiras, por exemplo, eu recebo segunda-feira em torno de 300 quilos de legumes, tá? Que é para atender a demanda da terça e quarta-feira. Na quarta-feira eu recebo legume para demanda de quinta e sexta-feira. Tá? Então a gente normalmente é 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta a gente recebe os ingredientes. Tá? Todos embalados a vácuo, tudo de qualidade, né? Isso tem que ser, né? Porque senão para nós não compensa trabalhar com esse tipo de produto. Né? Isso foi uma coisa que no início também falou, olha, eu tinha inclusive um sobrinho que trabalhava no CEAGESP, mas no ramo de fruta, aliás. Ele trabalhava com uma empresa de frutas processadas e comprava coisas no CEAGESP, né? Falou, olha, lá a gente vê aquelas coisas de refúgio, tal, sai mais barato. Fomos lá ver, falei, não serve pra gente. Porque, primeiro que a perda é muito grande, vai dar trabalho, né? Então não vale a pena, né? Isso falando de legumes, né? Então é tudo realmente fresco, de qualidade, porque senão a gente não pega. Falando de proteínas, as carnes compramos de um frigorífico, né? Já vem também tudo processado, tudo bonitinho, tudo congelado, empacotado a vácuo também. São 3 vezes por semana, então assim, a gente não compra para durar 10 dias, porque não pode, não dá, não vai durar mesmo, né? Exceto da BRF, nós compramos da BRF, tudo congelado, então a BRF, Sadia, né, que é a Sadia Perdigão, recebemos congelado, nós temos freezer, isso fica armazenado, mas assim, eu não posso comprar muito também, porque no espaço físico também. Eu preciso de uma câmara enorme para poder armazenar tudo. Então eu recebo também da própria BRF 2 vezes por semana para que atenda a programação de produção da semana. Né? Todos os ingredientes são comprados baseados na produção dessa semana. Tá? Então começou a semana nova, na segunda-feira são todos os ingredientes, tudo novos de novo. Tá? Esse é o critério que a gente trabalha. Tá bom. Eu até quero cortar, Rê, eu já deixo você perguntar, que é uma dúvida minha mesmo. Mas eu tô com vários clientes que reclamam de valores de alimentação natural, né? E aí não é de lambe-prato, é de alimentação natural. Geral. Em geral. Quando você compara com a ração seca, realmente há uma diferença bem grande. De 2 a 3 vezes. Quando se fala de cães de pequeno porte, exato. Só te cortando uma, quando se fala de cães de pequeno porte, a diferença, assim, a paridade não é tão grande. Tá? Agora, quando você fala de um cão de 20 quilos, de 25 quilos acima, temos clientes, eu tenho clientes com
gastam quase 4 ou 5 mil reais com a gente por mês, clientes com cachorro de grande porte. E por quê? Porque compram? Porque veem o custo-benefício de investem mais na alimentação, mas deixam de pagar veterinário, por exemplo, porque o cachorro não fica doente. Então a gente não devia prescrever. Então vamos voltar do começo. Eu vou não, é continuar brincadeira, né? Mas assim... Ainda bem que eu continuo. Eu faço os dois, né? Eu estou na medicina integrativa, né? Ou seja, eu sou alopata por formação, mas estou aí há uns 7 anos me especializando em algumas técnicas da medicina integrativa. E, então, assim, eu ainda prescrevo ração em alguns casos. Tô com um cliente aí bombando, então tá tudo certo. Não, acho que tem casos e casos. Realmente fica inviável para muitos clientes o investimento numa alimentação natural para cães de grande porte. É muito difícil, realmente. Mesmo para cães de pequeno porte, muitos não têm ainda essa condição. Ou quando é uma dieta normal, uma dieta que não tem alguns diferenciais por necessidade mesmo, né? É mais fácil. Agora, por exemplo, cães que têm necessidade de uma dieta com carne de rã, por exemplo, né? Nós tivemos 2 casos, 2 clientes com carne de rã, mas você sabe, eu falei para o cliente, olha, você me desculpe, mas o custo é muito alto, realmente. Eu tenho que ser franco com o cliente, né? Porque, olha, isso é novidade. Você pega a rã. Eu não sabia, esse para mim é uma novidade, eu não sabia que tinha essa possibilidade aí de carne de rã. O máximo que eu já tive de paciente comendo foi coelho. Agora, rã nunca tinha visto. É muito normal. Mesmo, eu passei para o Danilo 2 com truta, né, Danilo? Foi a truta que deu um valor absurdo também, bastante alto, né? Porque uma carne, peixe some, né? Bom, a gente vê na nossa casa, né? Compra 1 quilo de peixe e vê o que você vai comer, o filezinho lá que ficou, né? Então, exato. Então, uma das clientes, essa cliente acho que é a Mônica. A Mônica. A Melina, conversei com ela, expliquei. Desculpe. A Melina foi. É que está muito... Da truta. Ah, tá. Isso, exato. O peixe é muito caro. O peixe, no Brasil, infelizmente, a gente fala que o Brasil não come peixe. Não come por quê? Você pega, comentei com a Juliana semana, o peixe, a tilápia. A tilápia, na minha época de criança, tilápia, você pescava no rio, você pegava com o dedo. Não precisava nem de anzol, pegava com o dedo. Hoje é um peixe que custa 50 e poucos reais o quilo. Sim. Né? Então é muito caro. A truta custa mais de 100 reais. O quilo da truta é o que a Joana falou. Você, para fazer a truta, não, ontem eu tive que comprar um peixe, você tem que comprar. Quanto eu tenho que comprar para ter 1 quilo de filé? Eu tenho que comprar 3,5 kg a 4 quilos do peixe, né, que ele só vende o peixe inteiro. Você paga o peixe inteiro na peixaria para que ele tire o filé e te entregue 1 quilo de filé. Sim. Então, quer dizer, eu tenho que repassar isso para o cliente. Né? E muitas vezes o cliente não entra, mas eu só quero 1 quilo, mas é complicado. É igual quando a gente vai fazer em casa, né? Você paga, às vezes você fala, nossa, o peixe. Eu lembro quando eu comecei a cozinhar, eu falava, nossa, mas por que o pessoal burro, né? Compra só o filé nesse preço? Lógico que não, o peixe, aí o mesmo peixe tá o dobro, tá muito mais barato, né? Isso. E o filé tá o dobro, o triplo. Não vou comprar, me dar o peixe inteiro. Aí eu vinha, primeiro que eu chegava não sabia tirar o filé, e segundo que, assim, aí realmente você via a perda que você tinha e por que o filé ficava mais caro, né? Então tem isso também. Sim. E a questão da embalagem, como é que vocês trabalham? Eu não conheço a alimentação, né? Diferente da Ju, que é cliente, inclusive, de vocês. Como é que é a embalagem de vocês? A vácuo? É congelado? Como é que é? Exato. Todos os produtos, depois de cozidos, falando novamente do processo, como eu disse, é tudo cozido no vapor, num equipamento chamado forno combinado, é um equipamento industrial que cozinha tudo no vapor. A grande vantagem disso é que ele retém nutrientes, as proteínas, as fibras, os legumes. Né? Depois de cozido no vapor, isso vai para um ultracongelador para resfriar rapidamente a temperatura, para que não haja proliferação de bactérias. Né? Depois de resfriado e armazenado para que seja produzido naquele dia tudo isso que foi cozido. Né? Então o cozimento é diário, de acordo com a produção diária. Na hora de montar a dieta, é pego ingrediente por ingrediente, tá? Isso depois é tudo pesado, de acordo com a prescrição, empacotado num pacotinho e é embalado a vácuo. Tá? Depois de embalado a vácuo, vai para ultracongelamento, em torno de 1 hora, 1 hora e meia, está tudo congelado. Entendi. Tá? Esse é o nosso processo.
Isso do congelamento rápido eu tento explicar bastante para as pessoas, porque no nosso congelamento doméstico demora de 8 a 12 horas, né? Um congelamento, onde a gente perde muito nutriente também. E aí as pessoas falam, não, mas eu vou colocar no máximo do congelador. E só que aí você estraga outros produtos, a menos que você tenha um congelador para o cachorro, né? Porque aí você, os outros produtos não é para você fazer um super congelamento, aí você acaba fazendo, quando você descongela tá uma porcaria, você não come o seu. Enfim, vira aquele bolo. Isso é uma coisa que eu falo bastante, né? E outra pergunta, Danilo, que eu ouvi dos clientes mesmo, em relação, até comentei com você sobre paramentação de cozinha. Eu sei que vocês seguem tudo à risca, né? E até vocês têm o selo, né, do mapa, se não me engano. Queria que você falasse um pouquinho disso e da paramentação que é da tua cozinha. Depois eu vou abrir aqui, que eu tô vendo aqui que tá subindo o comentário aqui, e depois eu vou abrir aqui as perguntas para ver o que o pessoal tá falando. Tá. Falando com relação a nossos critérios lá, a nossa parametrização, todos os ingredientes, como eu disse, são tudo trabalhado dessa forma, né? A grande vantagem quando o cliente, às vezes, só mudando um pouco o foco, mas o cliente, como foi comentado aqui, que às vezes o cara, eu faço, ele não come. Por que come quando você faz? Isso é comum. Pô, eu fazia para ele, não comia, vocês fazem, ele lambe o prato. Também tem a ver com o processo de produção. Quando você faz um produto na tua casa, cozinhando um legume na panela, com água, todo nutriente vai embora. 90% do nutriente vai embora na água. Tá? No cozimento a vapor, isso tudo se retém, se mantém. Né? Então, essa é um pouco dessa diferença, porque que come a comida da nossa lá e não come do tutor. A nossa cozinha é uma cozinha que foi pensada dessa forma, sem ser uma cozinha industrial, uma cozinha com parâmetros, né? Quando começamos a cozinha, nós contratamos nutricionistas, né, para que nos dessem toda a consultoria, fizesse todo o projeto, todo o POP, como é chamado, né? Então foi tudo trabalhado, né? Também a questão, voltando o fato de eu ter vindo de cozinha industrial e saber os critérios e as necessidades. Né? Todos os funcionários trabalham tudo uniformizados, com touca, com luvas, né? São sapatos especiais, até isso a gente tem que pensar. Então, assim, nessa questão a gente trabalha conforme a legislação realmente. Né? Temos nutricionista que periodicamente está lá nos dando suporte, está fazendo todo esse apoio, né? Vendo qual uma necessidade de uma melhoria eventual, mas é importante. Né? Isso foi um ponto base para a gente poder ter a Lambiprato. Exatamente porque na época a gente via muita gente fazendo em casa, a maioria fazia em casa e vendia uma coisa. Quando você abre um site, você vê aquela empresa de alimentação natural pelo site, você acha, nossa, que bonito, que tal, não sei o que. Eu sempre fui muito curioso, eu pesquisava, eu acabava descobrindo o endereço daquela empresa e eu via que era na casa da pessoa. Nada contra, eu acho que tem de tudo, né? Mas eu acho que quando se trata de saúde, a gente está falando de saúde, né? Estou falando, não estou vendendo comida, eu vendo qualidade de vida. Né? A gente vende qualidade de vida para os nossos pets. A gente sabe, como eu disse, eu sou cachorreiro, eu tenho cachorro, agora eu tenho gato. O importante é a saúde deles. Assim, para nós é uma satisfação muito grande. Todo cliente, cliente novo, quando a gente fornece a primeira vez, a gente gosta de um feedback do cliente, ou entra em contato, como é que foi? Olha, ele adorou, lambeu o prato. Isso para a gente é uma satisfação. Né? Muitos casos, o cliente fala, olha, eu não sei, não comeu muito, eu acho que não se habituou, eu acho que o pedaço era muito grande, ele é velhinho, quase não tem dente e tal. Nós nos preocupamos com isso, então a gente, olha, vamos fazer o seguinte, da próxima vez a gente processa os ingredientes, passa por um processador para que ele fique um pastoso, né, e dá resultado. Né? Então, assim, a gente não vende, não é isso e pronto, a gente trabalha com esse diferencial, né? A gente tem uma demanda e vamos trabalhar de acordo com a necessidade de cada um. Né? E, Danila, então, a relação da vigilância com empresas de alimentação natural, vocês recebem visita? Nunca. Nunca receberam? Não. O que existe é o seguinte, existe um trabalho muito grande, existe uma necessidade muito grande. O Brasil, assim, é extremamente burocrático, nós ficamos um ano para abrir a Lambiprato. Né? Que maravilhoso. Desculpa, não entendi. Eu falei, a vigilância e o CRMV, estão tudo trabalhando junto, porque ver ninguém viu, é tipo ET, né? Alguns dizem que viram, outros viram, mas aparecer não, né?
Não. O que aparece lá, assim, você é obrigado a vigilar a lei. Né? A lei exige, você tem que ter toda a documentação. Demoramos 1 ano para ter o mapa na época, né? Aí é tudo muito abrimos a empresa. Sim, totalmente burocrático. Então, assim, demora. Para você ter o mapa, por exemplo, você precisa da CETESB. Para ter a CETESB, você precisa da SABESP. Para ter a SABESP, você precisa saber. Assim, uma coisa leva a outra, né? Mas conseguimos. Depois de 1 ano conseguimos, né? A cada 2 anos tem que ser renovado isso. Então, aí sim há uma fiscalização, vem fiscalização. Verificam tudo, né? A CETESB vai toda a verificação, vão 2 técnicos lá, fazem toda a vistoria na própria empresa, na cozinha, na empresa, na toalete, banheiros, essas coisas todas, né? Então, assim, existe nessa época da renovação da licença, tá? Mas, pelo menos existe. Né? Existe, você, né? Já viu. Você já viu? Sim, já vi. Mas já vi. Eu até falei isso para uma cliente essa semana. Eu falei, olha, a chance de existir é bem pequena, mas você pode ir lá a hora que você quiser e falar que você quer visitar, porque eu faço isso com a minha equipe sempre. Então, até queria que você falasse disso, né? Que a tua empresa, eu sei que está aberta para visita a hora que o pessoal quiser, né? Mas isso é uma coisa que a gente faz questão, inclusive, né? Muitos clientes, quando vão buscar a dieta lá, alguns retiram conosco lá, né? Então, é constante, é comum a gente convidar o cliente para conhecer a nossa cozinha, né? É fundamental, é importante. E a gente faz questão disso, né? Para dar uma segurança ao cliente, para dar uma garantia de que a gente oferece qualidade, oferece segurança, né? Porque, como volto a falar, a gente lida com pets, com um maninho ali que sabe, são filhos, né? São nossos filhos, então tem que ser dessa forma, né? E lamentavelmente, qualquer... A segurança alimentar até pra gente, né? Para humano. Sim, lógico. É importante. É importante. Mudando um pouquinho de assim, via de regra, via de regra, quando há algum problema, olha, o cãozinho hoje ele passou a ter uma diarreia, tal, a primeira coisa que falam é a comida. O primeiro culpado é a comida, não é lambe-prato, mas é a comida em si. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso, é fundamental. Então, ter esse respaldo, ter essa segurança de que a nossa cozinha ela é paramentada, de que a gente tem tudo que é de acordo com a legislação, critérios, tudo, é fundamental ter uma padronização para não ter problemas. Graças a Deus a gente vai para 5 anos de mercado, nunca tivemos nenhum problema com processo, com cliente que deixou de trabalhar com a gente por essa questão de qualidade, né? Graças a Deus trabalhamos sempre com clientes satisfeitos, pararam de trabalhar conosco por uma razão ou outra, não por insatisfação com o nosso produto. Obrigada. Eu estava te interrompendo aquela hora. Eu queria saber, antes que a live acabe, né? Eu queria saber, assim, além da dieta natural, né? Dos pacotinhos, da alimentação e tal, vocês têm mais algum outro petisco, algum outro alimento que vocês produzam para que a gente utilize, né? Porque eu vejo muito isso, principalmente em dieta de eliminação, a gente proíbe tudo. Porque, como a gente está querendo saber se o animal tem hipersensibilidade alimentar ou não, a gente proíbe qualquer outro alimento e também qualquer outro industrializado. E aí, os proprietários ficam muito restritos, e aí são animais que sempre comeram alguma coisa na chegada, na saída, ou na rotina e tal, e eles se sentem muito presos. Quando a gente vai para alimentação natural, vocês têm algum petisco que vocês conseguem fazer de acordo com a restrição desse paciente para a gente ter uma forma de ofertar o famoso agradinho aí para os pets? O que nós temos hoje, nós lançamos há 1 ano e pouco atrás, são biscoitos naturais, né? Foram, assim, tivemos o nosso veterinário responsável, ele nos deu respaldo nisso, né? Pesquisamos, isso aliás teve um final de ano, que todo dezembro a gente faz sempre um agrado para o cliente, não para o cliente não, é mais para o pet do que para o cliente propriamente dito, né? E o ano retrasado nós fizemos, acho que o ano retrasado nós fizemos, falamos, vamos fazer uns biscoitos naturais, né?
Então fizemos uns biscoitinhos naturais, produzimos com frutas, não pode ter farinha de trigo tal, porque tem glúten, então é tudo com farinha de aveia, farelo de aveia, tudo bonitinho tal, né? E mandamos para alguns clientes, né, como brinde de final de ano, para que o pet comesse tal, e o pessoal adorou. Tá? Então foi uma coisa assim que surpreendeu a gente, todo mundo fala, eu adorei, eu quero, porque o veterinário proíbe de comer biscoitos assim industrializados, por melhor que a gente vá no pet shop e diz que é natural, sempre tem lá o conservante disso, conservante daquilo tal, e o nosso não tem, o nosso ele é realmente sem conservante, sem nada de conservante, né? E aí passamos a fabricar para atender esses clientes tal, e hoje nós temos uma demanda bem grande. A gente tem clientes que compram bem com a gente, comem, os clientes comem também, tem cliente que compra um pacote para ele e um para o cachorro. Tá? Isso é muito comum. Eu como todo dia o biscoito, porque eu acho uma delícia. De coco, principalmente, é o melhor. Até porque mercado, realmente... Um outro mercado que você pode entrar aí, né? Faz o biscoito do seu pet e do seu dono. Já dá para entrar. Isso. Exato, mas é fato. A gente tem clientes que compram, realmente tem clientes que compram 5, 6 pacotes por mês, né? E compram um para ele, sim. Né? Compram um para ele, falei eu, porque senão não tem jeito, né? Mas, então, assim, além da alimentação natural, o que nós temos hoje são os petiscos, tá? Que atende, sim, a uma demanda de tutores cujo pet não pode comer os biscoitos industrializados e tem uma necessidade realmente de comer ou ter alguma coisa entre uma refeição e outra, né? Já tive clientes que falaram, olha, o veterinário me pediu que fosse feito palitinhos de chuchu, vocês fazem? Fazemos o palitinho chuchu, não tem problema, porque pra gente já tem lá, então não é uma coisa tão difícil de fazer, tá? Então, também fazemos, atendemos esse cliente por um período, depois ela se mudou para o interior, então descontinuou, mas podemos atender dessa forma também. Desculpa a minha curiosidade, mas o palitinho de chuchu é o quê? É uma bolachinha ou é o chuchu mesmo? Não, é o chuchu mesmo, eu cozinho ele levemente no vapor, né, para que ele fique um pouco mais macio, né? Aliás, primeiro descasca ele, passa por um processo ali para deixar em forma de palito. Tá? E depois cozinha ele um pouco no vapor para que ele fique mais tenro, né, mais macio, mas sem quebrar muito as fibras. Tá? E a gente mandava para o cliente e a cada 15 dias ela vinha pegar comida e levava um palitinho de chuchu também. Ele entrava como um agrado para o pet, como ele não podia comer biscoito, não tinha o biscoito natural do lambiprato ainda. Então ela dava o chuchu. É a única coisa que o veterinário liberou para o cãozinho na época. A gente adora liberar o chuchu, porque o chuchu não tem problema. Então a gente. A pessoa fala. Para mim, o chuchu é água, né? Então, a dieta do ABC, água, bagaço e caroço, não tem nada. Exatamente. A gente fala, o que pode dar? Fala, chuchu. Chuchu, dê chuchu, né? Chuchu é livre, tá tudo bom. Legal. É sempre o chuchu. E... Tá, mas então, assim, se houver necessidade, a gente pode atender dentro do. Não tem problema nenhum. Legal. E antes da live acabar aqui, eu acabei demorando um pouquinho para entrar. A gente falta, pelo meu relógio, falta uns 10 minutos aqui. Então, eu não sei se a Juliana falou, porque eu demorei acho que uns minutinhos para entrar, mas a gente queria agradecer a Lambipratos por estar com a gente aí, né, o segundo ano consecutivo no webinar. Então, eles são os nossos patrocinadores Gold, um dos nossos patrocinadores. Então, acreditam aí no nosso webinar, nessa nossa missão aí de ofertar uma qualidade aí de curso com os palestrantes, né? Então, esse ano a gente tem até palestrante internacional, nós estamos muito chiques. Que bacana, que legal. E aí é uma questão que a gente tem, né? De trazer só o que é melhor, para que a gente consiga mudar um pouco a visão da medicina integrativa, né? Entre os colegas, entre os alunos que estão se formando, né? Os futuros colegas, porque justamente na faculdade já melhorou muito, mas hoje em dia ainda tem uma carência muito grande, né, dentro da grade curricular sobre medicina integrativa, sobre várias técnicas, né, e várias modalidades, inclusive alimentação natural, uma delas, né, que não é falado, a gente dificilmente tem até a nutrição dentro das faculdades. Então,
Hoje em dia, a gente gosta e fica feliz de trazer não só os melhores palestrantes, mas patrocinadores e empresas sérias no mercado que acreditam na gente, né, e no conceito da medicina integrativa, na qualidade que oferecem aos seus clientes. Então, o nosso muito obrigada aqui por o segundo ano consecutivo estar com a gente nessa empreitada aí de melhorar o ensino da medicina veterinária. Sim, claro, Ana Paula Lambi Prato, é um prazer a gente ter vocês como prazer poder apoiá-los. Isso para nós é fundamental, esse apoio, essa parceria, né? A Juliana, ela sabe disso, nós somos muito parceiros, realmente, a gente está sempre à disposição, né? Porque é importante, né? A gente nós não somos uma fábrica de comida, nós somos uma empresa que fornece qualidade de vida, né? Procura oferecer um diferencial, né? Então, é um prazer para a gente estar sempre à disposição de vocês, contem com a gente sempre, a Juliana sabe disso. E assim, né, gente, eu sou conhecida pelo meu sincericídio, né? Sou muito sincera, mais do que precisa às vezes. E o meu cachorro, ele come alimentação natural há 12 anos. E desde que ele chegou para mim, então eu não queria que comesse ração, tanto é que o Estopa, ele fica maluco com ração, porque é algo que ele comeu 4 vezes na vida quando ele foi para hotel, e para ele isso quer dizer viagem, é uma coisa muito legal, ração. Se ele vê, ele quer. Então, quando eu comecei a procurar, eu tive algumas questões, já comentei com o Danilo, veio lâmpada quebrada na comida natural do meu cachorro. Então, assim, eu não estou ganhando nada, não tenho por que esconder. Então, teve empresa que me mandou lâmpada, e nós achamos no momento de aquecer, por Deus, porque o meu cachorro poderia ter comido, né? A gente teve uma outra empresa que ofereceu para uma cliente minha, uma paciente minha de 18 anos, que sempre comeu ração na vida, uma amostra grátis, e quase matou a cachorra de gastroenterite, comigo ligando lá e pedindo para eles pararem de fazer isso, porque a gente não pode fazer mudança brusca de alimentação de animal dessa forma. E a gente teve um outro evento onde eles dividiram o mesmo espaço que nós, e aí, sabe o que eles fizeram? Pediram para a coordenadora do evento mudar a Qualivetes de lugar, porque o problema era a gente, que reclamava muito deles darem amostra. Não era a falta de vergonha na cara que eles tinham de quase matar os nossos clientes de gastroenterite. E aí eu achei a Lambi Prato reclamando, achei o Danilo, e o Danilo falou, ó, vai lá dentro da minha cozinha. E eu sei que num dia que eu nem conhecia o Danilo, tava eu, minha mãe, meu namorado, tudo dentro da cozinha do Danilo, vendo a cozinha dele. E foi assim que a gente se aproximou. Foi assim que ele cozinha já há tanto tempo para o Estopa. E o Estopa é todo mimimi, né? Um vira-lata aí, SLD, mas a Renata também é veterinária dele, né? É a alopata aí do Estopa. Eu tento, quando ela deixa... Quando ela deixa, eu tento tratar do Estopa. Ele é chatão. Eu tenho vários clientes com veterinários, com cães, a gente atende aos cães desses veterinários. Né? São veterinários nutrólogos que prescrevem dieta, nos indicam para o cliente. Quer dizer, isso para a gente é muito bom, é importante isso para a gente. Né? A gente saber onde Exato, a gente fica feliz com isso. Uma confiança, né, que cria, é super importante. Eu acho que para nós, como veterinários, a gente confiar na empresa que a gente está passando para o nosso cliente é uma responsabilidade, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, e você tem indicação de tal produto ou tal empresa e tal? Se eu realmente não conheço a empresa, se eu realmente não, como a gente fala, né, eu não assino embaixo, eu falo, olha, eu acabo não indicando. Eu não conheço e tal, e porque assim, a indicação, eu acho que para tudo, né? Mas aqui, falando na parte veterinária, é muito complicada, né? Ela precisa ter um respaldo grande, porque muitas vezes o cliente, ele vai comprar ou ele vai atrás daquela empresa frente à nossa indicação, né? Então, porque ele confia na gente. Então, óbvio que se a gente é de confiança para aquele proprietário, ele vai seguir o que a gente está pedindo, né? Então, por isso que muitas vezes é interessante quando a gente tem empresas parceiras, né? Eu sempre, quando eu indico, eu falo para os meus clientes, eu falo, olha, eu não estou ganhando nada, tá? Não é nenhum compliance, não tem nada aqui. Mas e não existe isso realmente, isso... É porque... a Juliana paga pela comida, ela não ganha nada de graça, não. Porque as pessoas falam assim,
você ganha comida do Estopa? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, não quero ganhar nada. Ele come comida, o Danilo não ganha as coisas que o Estopa come. Ele come. Não, todos os veterinários todos os veterinários que a gente fornece lá para os pets, exato, todos pagam. Óbvio, a gente eu dou um desconto, um diferencial, claro, porque isso é uma parceria, exatamente, mas não é política da gente fazer esse tipo de trabalho. Não, eu vou, sabe, dar um troca aqui e tal. Não é legal. Eu venho da área comercial minha vida toda, com 60 anos de idade, sempre foi da área comercial e eu sei distinguir um pouco isso. Né? A gente tem que ter responsabilidade e tem que ser criterioso. A gente está buscando menos problema. Eu acho que todo mundo na vida, hoje em dia, nos representa querer menos problema. Somos nós veterinários que não queremos ninguém ligando para a gente de madrugada. São vocês, né? Quando a cliente falou, ele não usa coisa que tá para estragar, eu pensei, ele deve estar querendo mesmo alguém. Então, assim... não, isso... jamais, né? Porque isso para mim seria um problema, né? Quer dizer, eu estou comprando um problema para mim. Como eu disse até hoje, graças a Deus, isso eu não comentei, mas eu acho que é importante isso. Toda dieta que é produzida é feita, por exemplo, a Juliana são 3 dietas para o Estopa. Né? A cada 15 dias a gente produz 3 dietas. A cada 5 dias é uma dieta mudando os ingredientes. Cada uma dessas dietas que são produzidas é feito um pacotinho, tá? Nós pegamos um pacotinho dessa dieta, 150 gramas de comida, tá? Guardamos isso como amostra, fica guardado no nosso freezer, tá? Por 30 dias como amostra. Qualquer eventual problema, eu já tive alguns clientes que reclamaram, como eu disse, a primeira coisa que falam, é a comida que está estragada. Qualquer eventual problema que haja, eu pego esse pacotinho de amostra, vai para um laboratório de análises para a gente ter a segurança de que realmente a comida estava inadequada para consumo e tal. Graças a Deus, eu tive 4 casos que clientes reclamaram durante 5 anos. Todos os 4 casos foram para análise, nenhum dos casos foi constatado que a comida estava imprópria para consumo, tá? Então, assim, foi um probleminha que deu no caso. Eu vou abrir para vocês, era a Viviane Sena. A Viviane Sena, irmã do Ayrton Senna, tinha 4 cães, nós fornecemos a comida. Um belo dia ela me ligou e falou, Danilo, tá tendo algum problema aqui porque o cachorro tá com uma diarreia enorme, tá mal, tá passando mal e tal. Recolhi todas as comidas, tá? Fizemos uma nova comida, uma nova dieta, um novo lote, entregamos, trocamos tudo e tal. Peguei esse lote, pegamos a amostra, foi para análise, voltou do laboratório, falou, Viviane, a comida está aqui o laudo, tá perfeita. Aí ela falou, olha, Danilo, não te liguei, mas eu descobri quem foi. A minha funcionária, ela tinha 4 pessoas na cozinha dela, 4 funcionárias da cozinha, uma delas, nem lembro mais o que foi que deu para o cachorro lá, que assim, deu um revertério no coitado uma hora depois. Né? Mas isso é fato. Lá na a primeira coisa que falam é a comida. Tá? Então, por segurança, a gente trabalha dessa forma. Né? A cada 15 dias eu faço a comida do Estopa, são 3 dietas, são 3 pacotinhos, 450 gramas que eu guardo no freezer, tá? Para uma eventual necessidade. Tá? Você imagina que não acumula isso. Hoje eu estou com um problema de espaço para armazenamento dessas amostras. Tá? Uma vez por mês nós doamos toda essa amostra, ela está congelada, fica toda guardada congelada, nós doamos essa amostra para um projeto, uma ONG que tem aqui perto da minha casa, aqui na Serra da Cantareira, o projeto Cantinho, então tudo é doado para eles lá, para os cãezinhos lá que eles adotam, eles recuperam, resgatam cães de maus tratos, abandonam tudo, tratam deles, a veterinária lá, a Alessandra é uma doida, eu já falei isso para ela, mas a Alexandra, você conhece, né, Ju? Então é uma pessoa que não existe, sabe? É uma pessoa que não existe. Então a gente faz questão de apoiar no que pode, né? Então, assim, para ela isso é uma mão na roda, é uma ajuda enorme para ela, né? Então, esse é um critério que a gente tem também. Tá? Não basta a gente, como é que eu vou saber se foi realmente fato a comida? Eu tenho que ter essa amostra para poder guardar e fazer esse exame se necessário, né? Legal, é importante. Eu vou abrir aqui os comentários, gente, só para ver aqui o que... Gente, quem está comentando, podem comentar agora. Ô, Ju, você está só vendo o tempo da live? Já deu, Rê, mas está tudo bem. O nosso não cai, não. Fica tranquila. O seu não cai? Não cai. Ai, que chique. De ficar à vontade. Não caímos, não.
Gente, eu tinha visto que estava dando um erro aqui, estava passando um comentário, mas eu não consegui ler ele inteiro, estava até passando aqui na tela, não sei se alguém conseguiu ler, mas eu não consegui. Mas, então, Danilo, tem alguma coisa que a gente não te perguntou, que você acha importante, que você acha legal salientar para esse pessoal conhecer, Eu acho que a gente conseguiu... Claro, eu acho que a gente conseguiu explicar bem bacana, né, qual é a proposta, né, o que fazemos, né. Estou à disposição para qualquer dúvida que houver, não tem problema nenhum, mas acho que a gente conseguiu explicar direitinho. Estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, teu site, podemos falar sim. www.lambiprato.com.br. É o Lambi Prato para redes sociais também, Instagram, Facebook, tá? É Lambi Prato. Bem fácil. Lambi Prato. Rê, alguma dúvida? Não, nenhuma. Tudo certinho. Aproveitar aqui a deixa e falar para o pessoal não esquecer de se inscrever. Gente, as inscrições, elas são limitadas, né? Como nós temos abertas. E já estão abertas, então assim, não percam a oportunidade, não é por nada não, mas tem uma equipe de palestrantes aí de primeira, então você que é médico veterinário formado e quer entender o que é a medicina integrativa, inclusive que é a medicina do futuro, né? Isso já está sendo feito para os humanos, né? Hoje é considerada a medicina realmente que vai unir tanto a alopatia quanto as outros tratamentos complementares, alternativos, para a gente visar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, né? Então, você que já é formado, você precisa entrar nisso, né? Realmente, você vai ficar para trás se você achar e continuar achando que só a alopatia vai dar certo com os seus pacientes, tá? Você que está se formando, não perca, a gente, como esse webinar conseguiu fazer um pupurri aí dos assuntos e das técnicas mais difundidas, inclusive um dos assuntos mais comentados no momento, né, que é a cannabis medicinal. Então, nós teremos, ao final do dia, dos 2 dias, uma mesa redonda, onde todos os palestrantes estarão participando, então vocês vão ter acesso exclusivo a eles para perguntar tudo que vocês quiserem. Então, mesa redonda sempre faz com que a gente debata bastante, consiga falar sobre casos, então vai estar dessa parte aí que é bem prática, bem didática. Então, gente, de verdade, não percam, se inscrevam no webinar e qualquer problema, tanto a Vetilux quanto a Qualivetes está à disposição aí para ajudar vocês nessas inscrições até dia 15 e 16 de outubro. É isso aí, falando de alimentação natural, vai estar conosco, vão estar, né, a Celina e o Luiz Fernando, 2 nomes aí, referência no assunto, né? Já teve o curso do Luiz aí, né, Danilo, na Lambi Prato. O Luiz Fernando é parceiro do Lambi Prato, inclusive, ele já nos indica, cliente. Fizemos curso no Lambi Prato, né, de alimentação natural para alguns veterinários, tivemos 2 dias de curso lá, veterinários do Brasil inteiro vieram para o curso. A Lambi Prato foi lá, né, na própria nossa empresa mesmo, tem um espaço lá para eventos, né? Também, voltando um pouco também, a gente vai lembrando das coisas, quando abrimos a Lambi Prato, né, uma preocupação nossa realmente foi, poxa, a alimentação natural é uma coisa muito nova, né? Como é que a gente vai abordar isso para um tutor, né? Falando em tutor, era o proprietário, como diz a Renata. Então, pensando nisso, nós fizemos um espaço lá para organizar, para promover cursos não, palestras sobre o que é alimentação natural voltado aos tutores. Tivemos várias palestras lá com tutores, né, divulgamos com tutores que estiveram lá para saber um pouco o que era alimentação natural para pets, né? Aí veio a pandemia e tivemos que parar tudo, mas o nosso espaço, inclusive, está à disposição, Renata, sempre que precisar, temos o espaço lá à disposição. Queremos voltar a fazer essas palestras aos tutores, que eu acho que é muito bacana, é importante isso, né? Esclarece bem a questão, né? Inclusive, estamos verificando as possibilidades, viu, Danilo? Eu falando aqui já, né, Rê? É sofá de casa. Mas falei para a Rê que no dia do webinar eu estarei na Lambi Prato, porque qualquer coisa que der errado, eu estou muito em casa ali, de levar todas as minhas coisas e tal. Estou chamando a Rê também, quem sabe um palestrante ou outro acompanha a gente também, quem sabe recebemos alguém lá.
E aí a gente vai estar... Eu vou estar por lá, com certeza, que eu já fico mais em casa. Com certeza. Então já estou te comunicando. Você já eu adoro aquele espaço. É muito legal. Realmente ficou gostoso, né? Ficou bem aconchegante. Muito bom. Gente, obrigada. Agradecemos Vetlux, Qualivetes, Ju e Rê. Agradecem, então. Obrigada, viu, Danilo? De verdade, mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. E eu vou aproveitar, gente, essa semana, fiquem ligadinhos aí, eu vou tentar fazer alguma coisa legal aqui com a Rê, aproveitar que a gente tem uma Lopata quase não mais tanto com a gente, fazer um debatezinho aí, vamos pegar alimentação natural para a gente trazer dicas, trazer posicionamentos essa semana. Fiquem ligados aí, tanto no @Vetlux quanto no @Qualivetes. A gente vai soltar umas coisas, eu vou parar de ser preguiçosa, vou filmar a comida do Estopa. Faz meses que o Danilo me pergunta. Você já filmou, você tem algumas. Eu vou legal. um vídeo, Danilo, prometo. Bacana. Tá bom? Legal. Obrigada. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigada. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.